É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que venceu ontem na Copa do Brasil 2-1 em cima do Náutico. Jogo muito difícil, poderia ter sido aí, quem sabe, um 3-1, mas ficou 2-1 e nós vamos conferir os melhores momentos dessa partida com os nossos amigos do Jogo Aberto. Então já se inscreve no canal e deixa seu like para sempre ficar por dentro de todas as notícias do Tricolor que sai aqui no nosso canal. E sem mais delongas, bora conferir tudo sobre o vídeo de hoje, bora lá. Ronaldão, o Cicinho fica só falando, cadê o São Paulo? Vamos falar de São Paulo e Náutico? Chegou a hora, Cicinho. Não foi tão simples assim, 2-1 no placar final. Finalmente também Luciano voltou a fazer gols. E a gente vai mostrar como foi essa vantagem São Paulina na Copa do Brasil. De virada. Terça-feira à noite, frio e bom público. Pouco mais de 29 mil torcedores acompanharam a estreia do São Paulo contra o Náutico na Copa do Brasil. André Silva quase abriu o placar nessa arrancada. Quem não pensou em quase foi Caio Vitor. Aos 16 minutos e também em grande estilo, Luciano, com muita categoria, empatou a partida. Sinônimo de categoria é classe, como essa letra de André Silva para Alves. E primorosamente aos 55 segundos do segundo tempo, Marcos Antônio encontrou ele, o camisa 10 Luciano, para virar o jogo. Repertório tricolor. No quase de André Silva, na arrancada de Rodriguinho que Muriel pegou, a explosão de Rian Francisco. Fim de jogo, São Paulo 2-1. E dia 20 de maio, nos aflitos, o Tricolor joga por um empate. A realidade nossa é uma terceira divisão. A realidade nossa é o jogo do Brusque, né? Nós temos 2 ou 3 jogos antes da próxima partida da outra partida contra o São Paulo, mas ninguém vai morrer de véspera. Podíamos convertir outro gol. Poderíamos ter feito outro gol. Sempre queremos mais, pensamos em mais e temos que entender que a equipe está se adaptando a diferentes situações, mas tenho que valorizar o resultado com personalidade. Estou acomodando a distintas situações e tenho que valorar ele virar um resultado com personalidade. Com a vitória, o São Paulo chegou a 10 jogos de vencibilidade, 6 empates e 4 vitórias. Outra boa notícia para o técnico Luiz Beldia é que o camisa 10 Luciano, que não marcava desde fevereiro, voltou a balançar as redes e em dose dupla, chegando a 91 gols com a camisa do Tricolor em um momento que ele mais precisava. É um cara que nunca deixou de trabalhar, é um cara que se cobra muito e, sem dúvida nenhuma, a gente fica muito feliz com ele. Quem sabe agora não possa ser os dois de muitos gols que com certeza ele irá fazer por nós. Mais um balanço positivo, a dupla Alisson e Marcos Antônio que encaixaram o meio-campo. E a preocupação agora é quanto à permanência do camisa 20, que pertence a Lazio e tem contrato até o dia 30 de junho com o Tricolor. Vai fechar a situação e seguirá conosco. Vai fechar a situação e ele seguirá com a gente. Desfruto vê-lo jogar, ele e o Alisson, no meio. Desfruto vê-lo jogar a ele, a Alisson aí. Acaba se encaixando também com o meu jogo, né? Acaba que eu mudei um pouco minha função, virando um pouquinho mais marcador. Mas fico feliz, ele tá crescendo também junto com a gente. Todos já sabem da minha vontade de poder continuar e eles já estão conversando e eu acredito que vai dar tudo certo. Balanço negativo, com 5 importantes desfalques, Zubeldia pode ter ganho mais um. Alan Franco deixou o campo com dores no pé esquerdo e preocupa. Essa é a notícia mais chata da partida, essa possível lesão séria até do Alan Franco. Cicinho, São Paulo fez a obrigação, ganhou, mas não sobrou no jogo e foi surpreendido por um golaço do Caio Vitor também. E o Luciano resolveu a história. Renata, e o torcedor, diferentemente do torcedor do Fluminense, o torcedor do São Paulo estava no estádio e o torcedor aplaudiu, porque Pé viu... quente, Cicinho. Viu o empenho... é muito fácil torcer pro São Paulo, ainda mais com o Zubeldia comandando. Meu Deus! Foi dar bola pro Zubeldia. Quem? Foi dar bola pro Zubeldia? Zubeldia. I love you, Rebeldia. E assim, São Paulo fez, sim, um grande jogo, né? Um jogo brilhante aí, de gente grande do Marcos Antônio, que dominou o meio-campo ali junto com o Alisson. São Paulo não sofreu, simplesmente num chute ali, né? Méritos totais do Caio Vitor ali, que acertou um chute lá no ângulo. Um time muito interessante do Náutico também, que se tiver
essa postura na terceira divisão, vai subir, porque o Hélio dos Anjos deu outra cara para esse time, mas o São Paulo fez um jogo na qual comandou a partida, foi dono do jogo, e o Luciano, depois de 12 partidas, você fazer 2 gols, então o lado bom, recupera um grande jogador importante para o São Paulo, como é o Luciano, né? A moral volta. O Lucas Ferreira chovendo molhado, falar da qualidade desse menino nas jogadas individuais, e o Ferreirinha faz falta, porque a jogada ficou muito centralizada com o Lucas Ferreira, ele tendo que decidir. Quando você tem o Lucas Ferreira pela direita, o Ferreirinha pela esquerda, o São Paulo é mais imprevisível, e isso facilita muito os atacantes. E você foi muito analítico, muito bem. Que isso, eu tô me superando, viu? Do São Paulo, isso é cobrança de vocês, da minha assessoria. Mais vezes no Vou tirar esse meu dia e colocar ele para ser treinado. Memphis, fica esperto, Memphis. Fica esperto, Memphis. Edu, agora o São Paulo parece estar se reencontrando com muitos desfalques, sem jogadores importantes como o Arboleda, o Calério, o Ferreirinha citado pelo Cicinho, poupado. E foi lá e venceu, se esperava isso, agora vai ter o outro jogo fora de casa. Aliás, São Paulo, Fluminense e Inter, por que a torcida estava cobrando mais? Porque vão decidir fora de casa, né, na Copa do Brasil, e nem sempre isso é positivo. Mas o São Paulo ganhou. E para você ver, Renato, que não foram placar elevado, né? Sim. Então você viu que o futebol está muito difícil. Então eu vejo assim, o São Paulo fez um bom jogo, não foi o jogo do São Paulo. O São Paulo, sim, superior à equipe do Náutico. Teve o jogador que para mim que é o Marcos Antônio, que é o motorzinho do time. Gostei muito do Juan, o zagueiro, jogou muito bem ao lado do Alan Franco, né? Estão se dando muito bem, né, na defesa do São Paulo. Então eu vejo assim, o Hélio dos Anjos montou um time muito forte fisicamente para tentar neutralizar os pontos fortes do São Paulo, mas em alguns momentos não conseguiu. Então eu vejo assim, o São Paulo, de uma maneira geral, assim, conseguiu fazer os gols. O Luciano, né, parabéns pelos 2 gols, estava merecendo, estava buscando isso. Então eu entendo que o São Paulo leva uma vantagem, mas não é uma vantagem assim de sentar em cima do resultado. Então tem que ficar muito atento ao time do Náutico. Rona, outros pontos, o Rian Francisco até teve chance, mas já no final do jogo não teve tanto espaço, estava meio afobado, querendo fazer o gol. E eu gostei também do Cédric, acho que ele foi bem na lateral direita. Também. Ontem ele começou na esquerda com o Endel, depois entrou o Enzo Dias. E o São Paulo está se reorganizando, hein? Tá começando a observar com mais cuidado, Ronaldo? E até quem estava zombando do Zumbeldia agora está batendo palma, né? Olha, Renato, se eu não me engano, ontem foi o último dia de contrato do Cédric. Né? Provavelmente, o São Paulo não tem nem que pensar, né, se vai renovar, tem que ir logo comprar. Pra ontem, né? Mas exatamente. E é uma posição que você conhece bem, tá escassa no mercado. Exatamente, não é um Cicinho, mas Cédric tá muito bem. Com nota promissória vai ser a renovação, mas tudo bem. Agora eu quero falar dos Hélios dos Anjos e também do Muriel. São 38 anos e ontem eu fiquei abismado com 38 anos, a agilidade, a força que ainda tem esse goleiro. E olha, ajudou muito o time do Náutico, do Timbu, hein? Que é um time forte, e aí eu já entro no Hélio dos Anjos. Mas você sabe que nessa família quem é o bom, o craque, o campeão inglês... Você quer saber quem é bom mesmo? Você quer saber? É a mãe que joga handebol. A mãe joga handebol também. É uma família de goleiros. E que colocou no mundo do futebol 2 filhos goleiros. Ronaldo, e tem um canhotinho ali parecido com você, com o nome ao contrário, né? O Patrick Alain. O Patrick Muito Alain. interessante esse camisa número 20, que faz as coisas acontecerem ali, dá uma velocidade, né? Ele não é um jogador veloz, mas a qualidade no passe dele é de um camisa 10, que o São Paulo não tem um jogador armador como ele, né? Muito interessante. Falando em Patrick Alain, lembrei de Alan Patrick, que não teve a noite mais feliz. Isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje com essa vitória do São Paulo, uma vantagem pequena, né, já que o jogo foi dentro de casa, a torcida acreditava que ia acontecer uma goleada, mas se olhar os outros jogos da Copa do Brasil, todos jogos muito difíceis, né, Fluminense ganhando de 1-0, Atlético empatando, teve outros empates também, outros jogos complicado na Copa do Brasil, então não dá para dizer que o São Paulo teve um resultado ruim, né? Só que poderia ter sido o melhor, mas ainda assim é uma vantagem, vai precisar administrar bem,
pro próximo jogo, né? O jogo fora contra o Náutico, mas ainda assim acredito que tá tendo uma evolução no time do São Paulo. Zubeldia conseguindo entender um pouco mais sobre a equipe, que, né, já está aí numa série invicta. Claro que muito empate, acho que o São Paulo precisa dar uma caprichada um pouco mais para não ter tantos empates, que são 6 empates e 4 vitórias, mas ainda assim mostra que também defensivamente vem muito bem, muito forte a zaga do São Paulo, né? Mas claro que a torcida sempre quer mais, um time que está disputando Libertadores, que está disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então a torcida quer sempre um time muito forte, muito atento para quem sabe aí trazer um título importante nessa temporada. O que você achou dessa partida do São Paulo? Tá gostando? Acho que ainda falta alguma coisa? Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o canal a crescer, e é isso, né? Até o próximo vídeo, fui!